Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito de grandes mudanças que estão acontecendo, não só na HBO Max, como também na Warner, na Discovery, né, na Warner Bros. Discovery, que é essa empresa que está surgindo, né, da fusão dessas duas gigantes, né, lembrando que a Warner está se desmembrando da AT&T, a Warner foi comprada pela AT&T por 85 bilhões de dólares, mas foi um casamento ali que não deu muito certo, digamos assim, foi quase que uma catástrofe desde o início. E agora a Warner está se desmembrando e está se fundindo a Discovery. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito das possíveis saídas e das possíveis entradas, né, nessa grande empresa que vai surgir. Então, vamos lá! Então eu vou começar falando sobre o assunto que eu acho que é o mais relevante a essa altura, que é a saída definitiva, né, do Jason Kilar. Porque estava acontecendo muita especulação, né, desde que foi anunciado, muitas pessoas falaram, bom, se o David Zaslav, que é o chefão, né, da Discovery, vai tomar a chefia dessa empresa como um todo, vai ser o novo CEO, né, da Warner Bros. Discovery, o que vai acontecer com o CEO da Warner, né, que seria hoje o Jason Kilar? Obviamente ele ia ficar sem emprego, muitas pessoas esperavam, né, que ele fosse tomar um cargo diferente, mas eu imaginei, né, geralmente esses CEOs não aceitam serem rebaixados de cargo, né, eu não sei se foi uma coisa mútua ali dos dois lados, provavelmente, né, provavelmente o David Zaslav e o Jason Kilar chegaram a um acordo. Normalmente quando esses CEOs deixam o cargo, eles ganham uma montanha de dinheiro, né, porque geralmente eles têm contratos, geralmente tem compensações ali que eles vão ganhando no decorrer dos anos, então com certeza insatisfeito ele não tá com essa possível saída, mas eu já esperava, né, desde o primeiro anúncio, ele era a primeira pessoa que eu imaginei, né, que rodaria nessa situação, porque o David Zaslav simplesmente não ia manter ele lá dentro. E só falando um pouquinho, né, a respeito do Jason Kilar, ele trabalhou na Amazon por alguns anos, né, na década de 90, depois em 2007 ele foi um dos fundadores, ou pelo menos ajudou a desenvolver o Hulu e se tornou seu primeiro CEO, e ele foi CEO do Hulu por bastante tempo, se não me engano ele ficou no cargo até 2013, quando ele saiu, aí ele fundou um novo serviço de streaming, né, que não deu tão certo, chamado Vessel, né, não deu nem um pouco certo na verdade, e aí ele foi contratado pela Warner, né, em 2020 ele tomou o cargo de CEO, e você pode estar pensando, pô, mas em 2020 a gente estava no meio de uma pandemia. É isso mesmo, o Jason Kilar praticamente não teve chance, né, de brilhar dentro da Warner, porque ele tomou o lugar, né, do John Stankey em maio de 2020, então se vocês forem pensar, ele ficou de 2020 até 2022, possivelmente o pior período na história, né, para você ser CEO de uma empresa de entretenimento, e inclusive ele teve aquele negócio altamente questionável, né, envolvendo os lançamentos de 2021, né, que foi um negócio que muitos questionaram, muitos estúdios questionaram, produtoras, atores, né, todo mundo praticamente da indústria questionou a decisão da Warner de jogar todos os lançamentos da Warner daquele ano, né, dentro da HBO Max de forma grátis ali para quem já era assinante. E isso acabou afetando muito as bilheterias e os números da HBO Max não foram tão satisfatórios quanto muitas pessoas esperavam, tanto que as ações, né, despencaram depois que os últimos números foram revelados. Então ele não tinha um emprego seguro, acho que independente dessa fusão acontecer, não dá pra gente falar que ele tinha um emprego seguro, porque parece que ele foi jogado aos lobos ali, né, parece que ele foi jogado no cargo de CEO justamente durante a pandemia, e agora que a pandemia tá de certa forma acabando, pelo menos os efeitos negativos da pandemia na indústria do entretenimento tá diminuindo bastante, agora eles vão lá e simplesmente tiram ele da jogada, e agora ele deve ir pra outra função, porque ele já foi CEO do Hulu, CEO da Warner, então ele tem um currículo sensacional, mesmo que o Hulu tenha crescido muito na ausência dele, eu acho que a HBO Max na chefia do David Zaslav vai florescer muito mais, né, do que nessa era do Jason Kilar. Obviamente não estava exatamente nas mãos do Jason Kilar, né, mas estava embaixo do guarda-chuva dele. E ele anunciou que ele vai deixar o cargo, né, provavelmente no dia 11 de abril, ou seja, já esse mês, porque a fusão vai ser completa, né, agora a gente vai poder realmente chamar a empresa de Warner Bros. Discovery. E aqui só para mostrar para vocês, né, mais alguns detalhes da notícia, né, ó, Jason Kilar, ex-executivo do Hulu e da Amazon, eu até esqueci, né, eu citei no começo do vídeo, então ele já trabalhou no Hulu, na Amazon e na Warner, né, digamos assim, ele já trabalhou em 3 das gigantes, ele pode muito bem ir para Apple, ele pode muito bem ir para uma dessas grandes produtoras, né, ele tem muitas opções, como CEO desde maio de 2020, né, formalizou o plano de sair da empresa às vésperas da sua fusão com a Discovery.
Em um memorando para a equipe, o executivo confirmou sua saída poucos dias antes do fechamento esperado da fusão de 43 bilhões. A data exata em que a combinação se torna oficial não é conhecida, mas vários especialistas sugerem que pode ser até sexta-feira, com as novas ações sendo negociadas na próxima semana. E aqui eles continuam, né? Como eu falei, a saída do CEO estava prevista há quase um ano. A AT&T, controladora da Warner Media, propôs a cisão da Warner em uma nova entidade controlada pela Discovery em maio de 2021. Então ele ficou basicamente um ano no cargo, né, só no meio de uma grande pandemia. Então ele não teve nem chances, né, de conseguir fazer um bom trabalho. E aqui, ó, um período de disputa corporativa na época do acordo, negociado furtivamente atingiu seu pico quando Kilar apareceu em um longo perfil no Wall Street Journal, posicionando-o como chefe de longo prazo da empresa. Menos de 2 dias após a publicação desse artigo, foi revelado que o CEO da Discovery, David Zaslav, seria o responsável pela nova entidade. E eu me lembro muito bem, toda vez que perguntavam alguma coisa pra ele falava que o futuro dele era na Warner, que ele ia continuar na empresa. Obviamente é isso que um cara que joga em equipe faz, eu não tô criticando ele por isso, mas obviamente ele tava tentando tirar atenção, ele sempre dava respostas curtas, né? Então eu acho que já era bastante esperado que isso iria acontecer. E aqui eles falam um pouquinho da HBO Max, né? Ó, a HBO Max em particular se firmou sob Kilar, que veio a bordo em grande parte por causa de sua experiência em streaming. A plataforma teve um início instável em maio de 2020 por vários motivos, mas Kilar logo negociou acordos de distribuição de chaves com Amazon e Roku e executou uma reestruturação destinada a tornar o organograma problemático mais coerente. Auxiliado por séries badaladas como Succession e Euphoria e lançamentos dos filmes da Warner, o serviço encerrou 2021 com 73,8 milhões de assinantes globais, quando combinando, né, com HBO linear. Kilar executou 2 de seus principais objetivos com a HBO Max em 2021, adicionando um nível suportado por anúncios e expandindo para dezenas de territórios fora dos Estados Unidos. E ele mesmo falou o seguinte, né? Há muitos sentimentos que alguém poderia ter em um momento como esse, mas para mim não há nenhum maior ou mais duradouro do que o sentimento de gratidão e amor que tenho por esta equipe, esta empresa e esta missão. E aqui ele deixou um memorandum completo, né? Ó, aqui está o memorando completo, equipe. Com a transação pendente com a Discovery se aproximando, agora é a hora certa de compartilhar com cada um de vocês que deixarei essa empresa incrível. Né, aqui eu não vou ler tudo porque realmente foi um memorando grande, né, digamos assim, mas se vocês tiverem interesse, realmente é muito legal. Né, ó, para aqueles que me conhecem bem, não é surpresa que eu adore nossa história e a pegada que temos como empresa em todo o mundo. Fiz o meu melhor para visitar e conhecer o maior número possível de vocês e documentar fotograficamente meu amor por essa equipe e essa empresa ao longo do caminho através das mídias sociais. Então ele tá saindo, parece que em paz ali, né? Eu acho que ele já esperava isso. Eu acho que já existiam planos sim dessa fusão acontecer quando ele foi colocado no cargo em 2020, lembrando que essas negociações podem durar muitos anos, então em 2020 ele entrou no cargo, em 2021 já foi anunciada, né, essa fusão com a Discovery, então eu realmente acho que o Jon Stenck saiu já prevendo que isso iria acontecer e que ele entrou lá, né, o Jason Kilar entrou no cargo com essa expectativa de que alguns anos depois ele já seria tirado de linha, né, digamos assim. Pode ser que não, mas eu imagino que as negociações pelo menos já tivessem acontecendo. E finalmente, né, outra notícia que deu muito o que falar hoje é que a Ann Sarnoff também tá saindo da Warner, né, não só o Jason Kilar, como a Ann Sarnoff tá saindo, várias outras pessoas estão saindo também. Eu pretendo fazer um apanhadão aí de todas as notícias a respeito das entradas, das saídas, né, mas hoje eu queria falar mais a respeito dessas duas saídas principais, né, do Jason Kilar e da Ann Sarnoff. Aqui a Variety cita, né, a presidente e CEO da Warner Media, né, está deixando seu cargo enquanto a empresa se prepara para concluir sua fusão de 43 bilhões. Sarnoff foi informada pela liderança na terça-feira que sua posição seria eliminada, disse uma fonte. O terreno está mudando rapidamente para executivos e outras divisões da gigante da mídia à medida que se aproxima da linha de chegada do acordo da fusão que surpreendeu Hollywood em maio de 2020. E o David Zaslav, né, já mandou ela embora, falou que a vaga dela não existe mais, né, que a função dela não existe, mas falou o seguinte: quero agradecer a Ann por toda a sua liderança durante um período de transformação para a empresa e nosso setor. Ela tem sido uma administradora apaixonada e comprometida do mecanismo criativo mais formidável do mundo e liderou com integridade, foco e trabalho duro para aproximar os negócios, marcas e força de trabalho da Warner Media.
E a Ann Sarnoff também não ficou muito tempo na empresa, ela entrou em 2019, então ela e o Jason Kilar são bebês ali dentro da empresa, se a gente comparar com outros executivos que muitas vezes vão subindo ali nos rankings, né, da empresa, que ficam 20, 30 anos até chegarem aos cargos máximos ali, a gente vê que um entrou em 2019, o outro entrou em 2020. Isso mostra a dança das cadeiras que estava sendo essa diretoria, né, esses executivos aí dentro da Warner. Então eu espero que agora com o David Zaslav essa situação, né, dê uma melhorada e eles parem de sempre ficar trocando os executivos, né, de forma muito rápida. E ela própria, né, falou o seguinte: o que mais me orgulha e algo que foi meu foco desde o primeiro dia de trabalho é criar uma cultura colaborativa em toda a nossa organização e nivelar os silos em que nossas divisões costumavam operar. E a Ann Sarnoff foi além, né, ela fez um memorandum bem maior que o do Jason Kilar, né, ó, vocês podem ver. Querida equipe, embora eu tenha enviado notas nos últimos anos, tal, aqui eu não vou nem ler, porque realmente vocês podem ver, ela fez, né, uma despedida aí muito grande, falou das premiações, falou dos principais programas aqui, né, ela cita o Peacemaker, né, ela falou realmente de uma variedade gigantesca, olha isso, ficou realmente enorme, né, esse memorando que ela deixou, e ela finaliza somente com gratidão, Ana. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi mais focado nessas duas grandes saídas, né, eu acabei até demorando um pouquinho mais, porque eles falaram bastante, né, tem vários detalhes, né, que devem ser abordados, e eu pretendo fazer outros vídeos abordando a HBO Max, talvez eu faça alguns vídeos lá no meu canal Triplo F, né, quando a HBO Max não estiver tão envolvida, então se vocês quiserem, eu vou deixar o link do meu canal aqui do lado, e vou deixar aqui na descrição também, entrem lá, porque vocês podem acompanhar, eu vou postar alguns vídeos aqui e alguns vídeos lá no meu canal Triplo F também. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa situação, né? O que vocês acham do David Zaslav tirando, né, essas duas figuras importantes nessa era da AT&T, né, dentro da Warner. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.